Eu quero citar aqui um versículo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza e constância. Nós precisamos ser constantes na obra do Senhor. Não é fazer um dia e esperar agora, eu fiz uma boa obra aqui, agora vou esperar 6 meses para fazer outra coisa para alguém. Firmes e constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Eu e você fazemos parte de uma grande obra. Se você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, faça, meu irmão. Faça. Amém? Em nome de Jesus. Ore por alguém, pregue a palavra para alguém. Se tiver essas oportunidades aí, ensine, expulse demônios, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Não é o momento da igreja retroceder, é o momento da igreja avançar. Mas para isso, nós temos que imitar Jesus nessas coisas. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, irmãos, palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é uma forma de ajudar esse ministério. Simplesmente se inscrever, tá? Tem 2 canais, 3 canais, aliás, né, que eu quero pedir que você se inscreva. É o canal Minuto com Deus, que é esse canal que nós estamos transmitindo esse culto. O canal Pastor Edivaldo Oliveira, que é um outro canal que vai estar na descrição aí desse vídeo também. Se inscreva lá também. E o canal Minuto com Deus Animações, que é aquele personagem, né, aquele bonequinho que também é uma forma que nós encontramos para divulgar as mensagens Minuto com Deus. Se você já é inscrito e você quer nos abençoar, torne-se membro do canal. Ao final dessa transmissão, vai ter aqui um vídeo exclusivo para os membros. Eu fiz uma mensagem falando sobre a estratégia que nós usamos para crescer nas redes sociais. O caminho que Deus nos deu para crescermos nas redes sociais. Então, você que é membro vai poder ter acesso a esse vídeo, a esse conteúdo, tá? Como nós fizemos para crescer nas redes sociais. Você vai ser notificado aí. Amém? Então é isso. Faça a sua parte aí, compartilhando, deixando seu like, seu comentário, em nome de Jesus. E obrigado a todos vocês que têm ouvido e compartilhado o Minuto com Deus todos os dias. Amém? Para continuar apoiando esse projeto aqui, em nome de Jesus. Obrigado a todos que nos acompanham. Deixa eu entrar aqui na palavra, né? Eu quero falar sobre desafios da igreja para essa geração. A igreja, ela cumpre um papel importante nessa geração. O texto que eu quero ler está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos, capítulo 13, verso 36. Que diz assim: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, conforme o propósito de Deus, adormeceu. Tendo Davi servido a sua geração, a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Há um propósito de Deus para a nossa vida. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família. E nós temos que buscar, nós temos que procurar cumprir esse propósito, esse desígnio de Deus. Amém? E a igreja do Senhor, que é formada por mim e por você, eu não falo só de igreja
o local, o templo, a denominação, mas a igreja que é formada por aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa igreja, composta por essas pessoas que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, ela tem um propósito. E eu fico pensando, por que as igrejas se multiplicaram tanto aqui no Brasil e no mundo, mas eu estou falando especificamente do Brasil, porque é onde eu moro, onde eu vejo a realidade. Por que as igrejas se multiplicam tanto, mas isso não provoca um reflexo positivo na sociedade? Por que na mesma proporção em que as igrejas crescem, que as igrejas se multiplicam, cresce também a violência, cresce o adultério, cresce a idolatria, a sensualidade, a corrupção no país, cresce a destruição de famílias, cresce o número de pessoas que são aprisionadas pelos vícios? Então a pergunta que nós temos que fazer como igreja é: qual a diferença que nós temos feito na sociedade, como igreja de Deus, como igreja do Senhor? Por que cresce tanto o número de igrejas, mas as coisas não melhoram? Você já teve essa impressão? Nós obtemos salvação em Deus, em Cristo, temos o Espírito Santo em nós, temos a palavra de Deus ao nosso dispor. A igreja cresce, a igreja alcança pessoas, mas isso não provoca um reflexo na sociedade. A missão da igreja é pregar o evangelho, é fazer discípulos. Mas eu quero dizer que nós não temos provocado esse reflexo positivo na sociedade porque nós estamos mais preocupados em defender placa de igreja, denominação, usos e costumes que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu falei disso numa mensagem para os membros sobre a questão da Bíblia ser ou não atualizada, necessitar ser atualizada. Ela tem princípios que são imutáveis, Deus não muda. Mas ela precisa ser atualizada, ela precisa se enquadrar dentro desse contexto atual para ser aplicável à nossa vida. E hoje, na minha opinião, o que tem feito a grande diferença da igreja em Atos, que era uma igreja viva, vibrante, uma igreja que orava, uma igreja que provocava um impacto na sociedade, a diferença entre aquela igreja e essa igreja é que aquela igreja é parecida com Jesus. E nós deixamos de ser parecidos com Jesus. Então o grande desafio para mim, hoje, da igreja, é voltar a mostrar a face de Cristo para as pessoas. E não a face de uma religião. E não a face de uma série de regras, de dogmas, de tradições, mas a face de Cristo, sabe? Nós precisamos experimentar um avivamento que ultrapasse os portões da igreja e que cause esse impacto, esse reflexo positivo na sociedade. Precisamos voltarmos a ser parecidos com Jesus. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos parecer com Jesus na disposição em fazer a obra de Deus. Precisamos parecer com Jesus na disposição que Ele tinha. Muitos de nós temos sido vencidos pelo desânimo, pela apatia, pelo comodismo e pela preguiça. Talvez você esteja nesse momento desanimado, sabe? Deus quer te dar, Deus quer trazer a você ânimo, disposição por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, receba aí a disposição, o vigor, o refrigério, né?
o fortalecimento de Deus. Deus quer usar você, sabe? Mas a gente tem que sair um pouco, né, da Netflix, das séries, das coisas que a gente gosta. Não é pecado, sabe? Ir para academia, fazer caminhada, fazer as coisas que nós gostamos. Mas as coisas de Deus precisam ser prioridade na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, não deixe que as coisas do mundo envolvam você tanto a ponto de você se afastar das coisas de Deus.